Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Luísa, eu sou R3 do Programa de Residência Médica em Neurologia aqui do HC. E hoje eu vou apresentar um caso clínico. A gente vai ter uma breve discussão após sobre o tema do caso também, certo? Então, esse caso clínico que a gente vai apresentar foi um caso novo visto ontem no NCP. Trata-se de uma paciente de 77 anos, do sexo feminino, do lar, e com dominância manual destra, um relato de grau de escolaridade aí até a 4ª série, com ensino fundamental incompleto, mas alfabetizada. E com a queixa principal e duração de um problema no caminhar há pelo menos 2 anos. Ela vinha com uma evolução de sintomas que iniciaram há 2 anos atrás, com uma alteração inicialmente na marcha, um relato de sensação de fraqueza nas pernas, começou a apresentar quedas, evoluiu com presença de incontinência urinária, com necessidade do uso de fralda, e tinha um relato por parte do filho que quando, por exemplo, ela pedia para fazer alguma coisa, ele deu esse exemplo de beber água, ela fazia o gesto, mas sem pegar o copo de água, e a princípio isso foi entendido como uma alteração de função executiva na consulta do caso novo. Além disso, começou a apresentar também alterações de memória, com esquecimento de onde colocou objetos, e também desorientação temporal e espacial ao longo dos anos. Por fim, também começou a apresentar alguns episódios de delírio, mas sem apresentar alucinações visuais ou auditivas. Uma paciente que tinha de antecedentes pessoais no histórico de hipertensão arterial, diabetes, um transtorno depressivo em tratamento, já com sertralina com boa resposta à medicação, e uma deficiência auditiva há pelo menos 5 anos, não era etilista nem tabagista, e tinha esse histórico familiar de um pai com válvula na cabeça. E aqui a gente tem o exame físico dela, pelo menos um trecho. Acho que o som não tá saindo. Bom, mas a princípio aqui no início foi mais avaliação para tremor. A doutora Ana Luísa pediu para ela contar até 20, né, de trás para frente, depois de tremor postural e de intenção. A gente percebe que ela tem, sim, pelo menos um tremor postural de intenção na avaliação inicial, que é bilateral, mas a princípio leve. E aqui ela apresenta também uma bradicinesia que é mais evidente ao finger tapping bilateral em membros superiores. Só que em membros inferiores, a gente percebe que é mais marcada essa alteração. E apesar de não ser testado aqui, a princípio ela não tinha rigidez também na avaliação que foi feita no caso novo. E ela tinha uma praxia, uma dificuldade de entender o comando, né, de bater os pés. Isso. Outras questões dignas de notas também, ela não tem alteração de motricidade ocular, ela tinha um sinal de Myerson com o orbicular dos olhos inesgotável ao exame físico, mas não tinha nenhum outro sinal, nenhum reflexo axial da face exaltado. E um patelar grau 4 bilateral, simétrico, e aquileu grau 3. Em membros superiores era grau 2. Esse gesto é ela tentando imitar o ato de pentear o cabelo com esse primeiro escovar os dentes, né? Esse é escovar os dentes. O próximo que é o do pentear o cabelo. Isso. Mas, por exemplo, isso é uma dúvida que eu sempre tenho. Deixa eu olhar.
2 anos da alteração da marcha, lá no início. E aí, opa, vou ver se eu consigo passar. O mini mental dela também, no caso novo, teve uma pontuação total de 15, ela teve um prejuízo bem importante de orientação. No registro inicial das 3 palavras, ela não conseguiu repetir uma das palavras, atenção e cálculo ela também não conseguiu executar. E na evocação das palavras ela recordou só uma, mas na parte de linguagem, a princípio, inclusive nas tarefas consecutivas, né, nos 3 comandos, ela conseguiu executar de forma adequada. E aí no teste do desenho do relógio, apresentou uma alteração bem importante, ela pontuou 2, né, na pontuação geral, e na cópia também do mini mental do desenho, também acabou tendo algumas alterações, sem conseguir completar os 5 lados do pentágono. Vocês querem comentar alguma coisa sobre o exame antes de passar para os exames complementares? Já tinha. Era totalmente dependente para atividades instrumentais, mas era algo independente para algumas básicas da vida diária, mas precisava de auxílio para a maioria delas. E isso num intervalo de 2 anos, assim, de evolução. Mas o que começou primeiro foi a alteração da marcha, a cognição foi algo subsequente, pelo menos percebido pela família. Mais alguma pergunta? Eu tenho pergunta, a questão que eu tive, acho que não pela atividade não é específica. Mas como ela tem uma dificuldade de tipo de compreensão e execução de estudos, que ela tem essa dificuldade de um pouco mais lento. Você percebe que no terceiro e 4º movimento do lado direito, tendo de abrir e fechar as mãos, você pede para ela abrir mais rápido, ela abre novamente, ela consegue de máximo de novo, e do outro lado ela não interrompe, ela tipo, tem, aí ela olha para você, ela dá uma parada, então tipo, parece ser muito mais uma dificuldade tipo, de execução de um movimento contínuo do que propriamente uma diminuição de amplitude do movimento, sabe? Sim. E até que a mão dela dá uma sensação de, tipo, no movimento de postura como sônica, né? Parece que ela estende um pouco o punho, que dá mais ou menos essa sensação. Eu fico até em dúvida, por exemplo, se ela teria um parkinsonismo ali, por exemplo. Eu acho que ela tem, né, um componente de uma identificação do movimento, mas eu tenho sempre essa dificuldade na sensação clara, de tipo, é uma parecidazinha. Entendi. Mais pra clara. Eu acho que o que chamou mais a atenção foi a questão da marcha dela, né, em contraste com a questão da possível bradicinesia. Isso também eu acho que é característica que às vezes a gente não conseguiu passar no vídeo, né, que às vezes na hora que a gente filmou, a gente não viu tão bem como ao vivo ali, né, porque a gente postou ela mais vezes, foi que havia uma discrepância entre membros superiores e membros inferiores. Então tinha, principalmente na manobra de bater as pontas dos pés no chão, ela tinha sim apraxia, na minha opinião, até ela tinha uma dificuldade de executar, mas mesmo quando ela tentava executar, a amplitude era menor. E assim, a característica que eu achei mais importante era que era mais nos membros inferiores, menos nos membros superiores. Tinha apraxia também envolvida nos 4 membros, na nossa opinião, e não era tão assimétrica. Era um quadro mais simétrico, né? É isso. O início também foi bem simétrico, desde o início. Essa marcha, você descreveu qualificando? A marcha. Bom, é uma marcha que ela não chega a apresentar uma base alargada, eu diria que até um pouco mais estreita, com pequenos passos. Ela faz uma anteriorização do tronco e chega a ficar similar a uma marcha até magnética. Ela tem uma dificuldade de elevar os pés, né, nas passadas, e tem uma virada em bloco também. E a gente não conseguiu demonstrar também muito bem no vídeo, né, porque eu tentava, infelizmente a gente realizou um vídeo num momento tumultuado, mas ela tinha freezing também. Não, a gente não conseguiu. Isso. Ela tem um freezing Ela tem um freezing de início. Marcha, de virada de marcha. Isso. Né? A gente ficou na dúvida se era só freezing, se tinha uma apraxia.
mas a gente considerou mais um freezing de início de marcha, de virada de marcha, e realmente pequenos passos, não base tão ampla, mas bem magnética, bem grudada no solo. Isso. Então, ela teria só parções mais na metade inferior. Isso, foi o que eu marcha. pensei. Beleza. Bom, ela trouxe um exame externo que ela já havia realizado de uma ressonância no encéfalo, e a gente tem as figuras aqui. Bom, então, na ressonância dela, ela tinha já uma atrofia aí mesial temporal pontuado como MTA3, e também muita alteração de substância branca com hiperintensidades bilaterais periventriculares, também mais profundas, que não dá para ver só nesse corte. Tinha também descrição de uma lacuna no tálamo direito e uma ectasia também dos espaços perivasculares, além de uma atrofia cortical global, grau 2. Levando em consideração, foi um caso novo ontem, a gente tem apenas isso de exame subsidiário dela. Só que com a história, a evolução, esses achados de um parkinsonismo possível assimétrico, né, entre os membros superiores e inferiores, e esse relato que parece ter um início de alteração de marcha, evoluindo com incontinência urinária e talvez uma disfunção executiva e apraxia associados, vocês acham que qual seria a principal hipótese inicial para essa paciente? Inicialmente, a gente sempre fala o perfil do movimento também não memória, mas tem achado que você passa por lá. Isso. Aí foi justamente o que a gente discutiu ontem no ambulatório. O que chama a atenção sua para você considerar isso? Quer dizer, você está pensando em doença de Alzheimer, você só doença cerebrovascular, de forma. Por que a doença de Alzheimer? Qual foi o gatilho para você pensar nessa possibilidade, não simplesmente uma demência vascular? Eu pensei mais pelos erros do movimento dela, ela teve também na questão de memória, junto com a atrofia automal, que é a três possibilidades dela. E outra coisa, né, eu acho, parabéns, Bárbara, eu acho que a gente também, o movimento dela fala muito, ela estava desorientada em tempo também, uma coisa que é mais comum no Alzheimer do que na demência vascular, e tinha uma alteração, inclusive, visoespacial, né, que não era só no CLOPS que ela, né, fez o CLOPS de forma errada, o próprio desenho do pentágono. Lembrando que a demência vascular isolada, ela tem mais uma alteração de disfunção executiva, mas a cópia normalmente está preservada, por isso que nós fazemos o teste do CLOPS, porque no CLOPS espontâneo a gente vê a função executiva junto com a visoespacial, e o CLOPS 2 nós vemos mais a cópia. Então a gente tira um pouco da função executiva, como a gente viu na aula passada, e fica só com mais a função visoconstrutiva. Mas assim, depois, Ana, você comenta dos diagnósticos diferenciais que a gente comentou ontem, porque a gente teve a sorte de ter esse exame complementar. Se a gente não tivesse esse exame complementar na primeira consulta, nós abriríamos um leque, né, entre 3 hipóteses que tem alteração cognitiva e marcha, que a Ana vai falar agora também. Ela vai falar sobre a doença, mas vai citar, né, os diagnósticos diferenciais. Um diagnóstico diferencial principal que a gente pensou ontem na discussão, primeiro foi uma hidrocefalia de pressão normal, mas era uma paciente que já o exame inicial a gente via que não apresentava nenhum sinal, assim, aumento de ventrículos, apesar de ter já uma atrofia global significativa. Então nem uma hidrocefalia IXVA como ela apresentava. E que seria muito condizente com essa evolução, né, apesar de ter começado com alteração de marcha e não alteração de continência urinária, teria, né, os 3 sintomas principais, com alteração de cognição, incontinência urinária e alteração de marcha. Agora, as outras que a gente discutiu também como possibilidade, como uma paciente com quadro demencial, com quadro de parkinsonismo, apesar de ser um parkinsonismo que a gente vê que é mais assimétrico, ela apresentou algumas alterações também de senso-percepção ao final do quadro. A gente levaria em consideração também o diagnóstico possível de uma demência por corpus de Levy, como diagnóstico diferencial. E até um PSP. Isso. Agora, acho que era mais esses que a gente tinha comentado. E esses diagnósticos diferenciais. Sim. Considerando Levy, porque a gente perguntou, né, sobre sintomas de Levy, né, por conta de
como ela já falou do parkinsonismo, a gente fez um rastreio para a Levi também. Perguntou de flutuação cognitiva, né? Isso. Ela tinha algumas alterações de senso-percepção e do sono, só que eram mais tardias, não eram tão precoces no início do quadro. E não tinha alteração de olfato também no interrogatório inicial. Mas, a princípio, o diagnóstico principal que ficou realmente como uma demência mista, né, com um componente neurodegenerativo, uma possível DA associada, junto a um quadro de demência vascular, certo? E aí o tema que a gente vai discutir hoje, então, brevemente, é demência vascular. Então, fazendo uma introdução, um apanhado geral sobre a definição de demência vascular, na verdade foi um termo que já é trazido há muito tempo, né? Antigamente, a primeira noção que se começou a introduzir a respeito do comprometimento vascular associado, né, à questão cognitiva, foi com a introdução do conceito de uma demência por múltiplos infartos. Então, essa noção de uma demência por múltiplos infartos, ela permaneceu como a principal hipótese aí associada até pelo menos o início aí dos anos 70, quando se iniciou aí uma discussão acerca de se esses fatores cardiovasculares associados a um comprometimento cognitivo seriam decorrentes de uma hipoperfusão cerebral global ou decorrentes de lesões pontuais em múltiplos territórios ou territórios estratégicos. Até que, conforme o tempo foi passando, né, a gente foi entendendo um pouco mais como essa entidade funciona, a gente percebeu que, na verdade, esse termo demência vascular é um termo que é muito restrito, ele não engloba todas as alterações cognitivas, né, o espectro de alterações que a gente tem hoje em dia conhece, que podem causar comprometimento cognitivo com alteração vascular. Então, hoje em dia, o termo que é mais aceito e amplamente utilizado em estudos e na prática clínica, na verdade, é o comprometimento cognitivo vascular, que é, então, um termo utilizado para englobar todo esse espectro de alterações, e hoje em dia a gente coloca geralmente em 3 categorias principais. Então, a gente tem uma fase pré-clínica da doença, em que a gente fala que tem alterações estruturais de imagem, mas não necessariamente uma alteração clínica, então, pacientes assintomáticos. E a gente vê que essas alterações, principalmente de doença, né, de pequenos vasos, elas são altamente prevalentes na população idosa, sem necessariamente causar alguma alteração, mas elas já implicam em um risco elevado desse paciente a longo prazo desenvolver aí um comprometimento cognitivo e até um quadro demencial. Quando começa, então, a se apresentar alguma alteração cognitiva associada a essas alterações aí, em exame de imagem sugestivo de algum acometimento vascular, a gente começa a falar então de um comprometimento cognitivo vascular não demência ou leve, né? Seria o CCL equivalente do DA, só que aqui na demência vascular. E aí, a partir do momento que você tem um prejuízo significativo da funcionalidade desse paciente, que é uma coisa que até hoje não é muito bem definida, né? Como que é medida essa funcionalidade, pelo menos nos consensos de demência vascular, aí você tem essa definição da demência vascular em si. E a gente vai falar mais para frente quais são os tipos dentro dela também. Em relação à questão epidemiológica, então, a demência vascular e o comprometimento cognitivo, atualmente, apesar da população geral, né, ter um perfil geográfico que é muito heterogêneo, com dificuldade de você ter essas medidas de forma objetiva, até porque os próprios critérios diagnósticos de demência vascular, eles são algo inconsistentes, são usados em ampla variedade, não existe uma unificação deles, é muito difícil você conseguir uma medida fidedigna da prevalência, mas ainda assim, mesmo com todos esses percalços, a demência vascular hoje em dia, ela é entendida como a segunda causa mais prevalente, a segunda etiologia principal para os quadros de demência, em idosos, pelo menos. E essa prevalência que eu trouxe ali em cima é mais em relação à América do Norte. Então, varia de 8% a 45%, então, nos estudos feitos até agora, com uma variabilidade muito grande, mas tem um estudo aqui no Brasil, que foi feito em São Paulo, que a princípio, em pacientes com demência, identificou que cerca de 35% apresentavam uma provável etiologia vascular para essa síndrome demencial, isso quando levado apenas em consideração a presença de infartos crônicos na imagem. Quando a gente aumenta a avaliação da imagem, incluindo alteração de substância branca e todos os outros achados de doença de pequenos vasos, essa prevalência aumentou nesse mesmo grupo para 49%. Então é muito importante fazer uma avaliação desses achados em conjunto, né, com a avaliação clínica do paciente. E aí, além disso, apesar da gente ter toda essa entidade da doença de pequenos vasos, lá no início da definição da demência vascular, a gente tinha muito um conceito de que existia uma demência associada a um déficit imediato após um evento cardiovascular, então ou a demência de múltiplos infartos ou um pós-AVC imediato. Nesses casos, a prevalência ela costuma ser em cerca de 12%,
30%, pelo menos no primeiro ano ali após o evento cardiovascular, levando em consideração que isso é um déficit que não é reversível. Quando a gente fala de uma demência puramente vascular, a prevalência também dentre os casos de demência, ela é a minoria dos casos. Então, na maioria dos casos, na verdade, que a gente vai ter um componente misto com alterações neurodegenerativas no achado neuropatológico junto. E a principal desses achados é a demência de Alzheimer, pelo menos 27, 30% dos casos. Em relação à fisiopatologia, então, da demência vascular, o comprometimento cognitivo vascular, a gente tem uma série de fatores que são vasculares, né, principalmente, que são modificáveis e não modificáveis, e genéticos que implicam uma alteração ali na microvasculatura e também nos grandes vasos. Os fatores genéticos, principalmente, a gente tem algumas alterações monogênicas e poligênicas, né, que influenciam, ali, aumentam o risco de microangiopatias. Um exemplo que a gente tem, que é o mais comum, seria o CADASIL, né, que é uma doença autossômica dominante, causada pela mutação ali do NOT3, que causa essa clínica de microangiopatia, uma doença de pequenos vasos grave, mas os fatores geralmente ambientais e de risco, assim, gerais do cotidiano, são os que a gente consegue, de fato, intervir, depois pensando em uma prevenção para esses pacientes. O que a gente tem de evidência atualmente fator de risco mais importante não modificável, com certeza a idade, então conforme o envelhecimento vai acontecendo, o comprometimento cognitivo vascular, ele é mais evidente. Agora, dos que a gente consegue talvez intervir e modificar, o que existe mais evidências atualmente é a hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial, principalmente, controle também lipídico, evitar a hiperglicemia, são essas que atualmente a gente tem maior nível de evidência para conseguir tentar fazer alguma estratégia de intervenção primária ou secundária nesses pacientes. Agora, quando a gente começa a falar, por exemplo, de outras medidas, por exemplo, questão de etilismo, tabagismo, apesar de ter uma relação sim, a gente não tem uma medida ainda confiável do quanto mudanças nessas atitudes teriam um impacto na cognição em si, apesar de, para risco cardiovascular, isso já ser bem estabelecido. Agora, em relação à fisiopatologia, não existe, então, uma alteração neuropatológica única no comprometimento cognitivo vascular. É, na verdade, um conjunto, né, de diversas alterações, sendo que, atualmente, o principal reconhecido é a doença de pequenos vasos, né, com alteração da substância branca. Isso é o que é mais relacionado ao comprometimento cognitivo nesses pacientes. A gente sabe, né, que existe um mecanismo ali que vai ter uma alteração, principalmente, da integridade da parede dos vasos. Quando acontece em maior escala, né, principalmente afetando grandes vasos, a gente costuma ver mais uma aterosclerose, então podendo causar trombose, oclusão ali daquele vaso com infartos corticais ou subcorticais, que às vezes estão mais relacionados à demência naquele subtipo de múltiplos infartos e também demência pós-AVC. Mas quando a gente fala de doença de pequenos vasos, a gente vê mais um mecanismo ligado à arteriosclerose e angiopatia amiloide. Outro mecanismo fisiopatológico que também é muito citado, né, principalmente no artigo de revisão da Continuum de 2022, é o mecanismo microvascular. Então, pacientes com diabetes mellitus tipo 2 geralmente têm uma alteração ali de todo o mecanismo da unidade neurovascular ali mais pequena nos capilares, causando um desbalanço ali da homeostase desse meio e predispondo também à alteração da substância branca. Então, falando um pouquinho da doença de pequenos vasos, que é a principal entidade que a gente vê, né, causando esse comprometimento cognitivo, ela é uma síndrome cerebrovascular, que ela é multifacetada. Então, ela tem achados clínicos e radiológicos típicos, e ela é implicada principalmente, né, com etiologia de eventos tanto isquêmicos quanto hemorrágicos. Então, atualmente, cerca de 22% a 25% de todos os eventos cerebrovasculares agudos isquêmicos são decorrentes de alguma alteração ali, microvascular, principalmente por arteriosclerose, e dos hematomas intraparenquimatosos também é a principal etiologia agora, junto com a angiopatia amiloide, que é um dos mecanismos por trás aí. E é uma causa, assim, conhecida já, então, de comprometimento cognitivo, demência, alteração neuropsiquiátrica, incontinência urinária, alteração de marcha e perda de funcionalidade a longo prazo. Aqui tem um esqueminha mostrando um pouquinho só da anatomia ali, né, dessa questão da vasculatura e como que acontece essa lesão. Então, em geral, a doença de pequenos vasos, ela vai acometer mais as arteríolas ali, que são penetrantes, então elas vêm em torno, né, as artérias leptomenídeas
penetrando ali na substância cortical mais alta, vão se encontrando, aprofundando, né, e em contrapartida, na porção mais profunda, a gente vai ter as artérias penetrantes que saem, né, da cerebral média, anterior principalmente, e elas têm um ponto ali de encontro que a gente chama que são as zonas de fronteira. São zonas em que tem uma pressão vascular mais baixa, justamente por conta de ser a terminalidade ali da vasculatura cerebral, e elas estão mais suscetíveis e vulneráveis a variabilidades hemodinâmicas. Então, geralmente, na doença de pequenos vasos, quando a gente tem, então, algum fator de risco, principalmente a hipertensão arterial que a gente citou, alterando ali a microestrutura desses vasos, a gente começa a ter um espessamento dessas artérias, uma alteração ali na integridade, e que vai causar uma redução na perfusão tecidual, principalmente nessas regiões aí periventriculares, que são as zonas de fronteira. Com essa quebra, então, a gente tem geralmente um aumento da permeabilidade ali, por conta da disfunção endotelial. O aumento da permeabilidade e a alteração da barreira ali hematoencefálica acaba causando também um extravasamento ali de conteúdo, de plasma, para o espaço perivascular. E é isso também que culmina em algumas alterações que a gente vê depois na imagem na doença de pequenos vasos. Então aqui tem uma imagem resumindo um pouquinho desses achados, que é do artigo, inclusive, que a Maria Clara foi uma das autoras principais. E, além disso, eles colocam o papel da angiopatia amiloide, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, principalmente nas manifestações hemorrágicas, onde as alterações com a deposição do beta-amiloide ali na parede do vaso vão causar, principalmente também, microaneurismas e que aumentam, né, a probabilidade de rotura desses vasos. E aí, aqui, a gente tem, então, alguns achados típicos que a gente encontra na ressonância desses pacientes com alteração de pequenos vasos, com doença de pequenos vasos. Geralmente, a primeira avaliação que a gente faz, esquematizada nesses pacientes, avaliando a sequência T1, para ver se tem alguma atrofia, né, cerebral mais pronunciada, avaliando também parte temporal, por conta do diagnóstico diferencial, né, com demências neurodegenerativas. Mas as sequências principais, geralmente, são T2, FLAIR e SWI. Então, geralmente, a alteração de substância branca com as hiperintensidades que podem ser profundas ou periventriculares, a gente vê melhor no T2 e no FLAIR, né, que a gente viu que aquela paciente apresentava, inclusive. A gente pode ver infartos que são agudos ou de aspecto mais crônico, inclusive presença de lacunas, e geralmente a definição é menor que 15 milímetros, né, o tamanho nas imagens. E, além disso, a dilatação dos espaços aí, perivasculares que a gente mencionou, por conta de todo aquele mecanismo de extravasamento e de perda ali da barreira hematoencefálica. Além disso, por conta, né, da alteração do endotélio, a gente acaba tendo alguns microsangramentos, além de macrosangramentos que também podem ocorrer, causando então os microbleeds que a gente vê geralmente no SWI com melhor definição e que geralmente são mais restritos à substância profunda e não tanto corticais na doença de pequenos vasos. Em relação à angiopatia amiloide cerebral, então, igual eu tinha mencionado, ela ocorre devido a um acúmulo progressivo de beta-amiloide, né, principalmente nas artérias leptomeníngeas. Por conta dessa proximidade, né, com as artérias leptomeníngeas ali no mecanismo fisiopatológico, quando tem a formação desses microaneurismas, perda da integridade da parede do vaso, geralmente quando há algum sangramento, esse sangramento ele tende a extravasar para o espaço subaracnoide. Então, uma manifestação que a gente pode encontrar nesses pacientes é uma HSA de convexidade alta. E, geralmente, cronicamente, quando há algum sangramento assintomático, a gente consegue perceber isso através da siderose cortical superficial, que também é um achado que a gente consegue ver. Eu trouxe essa imagem também, só porque no outro não tinha a siderose cortical superficial que a gente vê aqui no SWI. Pode mostrar com o mouse. Aqui, ó. Então, aqui no SWI, que na tomografia pareceria aqui semelhante, né, uma HSA, uma hiperdensidade. No SWI vai aparecer hipointenso o sinal. Então, reforça para o pessoal a diferença entre as microbleeds da angiopatia amiloide e da doença de pequenos vasos. Então, na doença de pequenos vasos, geralmente esses microbleeds, eles são mais profundos, então atingindo a substância ali profunda, núcleos da base e tálamo. Enquanto na angiopatia amiloide, a gente vê geralmente isso mais cortical, justamente por afetar principalmente as artérias penetrantes piais e leptomeníngeas ali, mais na superfície cortical. Então, por isso que essas manifestações são mais altas ali, inclusive os sangramentos têm predomínio com aspecto lobar na angiopatia amiloide, certo? A angiopatia amiloide é uma das causas de AVC hemorrágico, né? Isso, considerado uma das causas primárias de AVC hemorrágico. E aí, em relação à classificação, então, do comprometimento cognitivo vascular, como a gente tinha comentado ali no comecinho, ele engloba, então, uma fase pré-clínica que tem um risco elevado de um acometimento aí cognitivo por conta de alterações em substratos em imagem.
A gente tem também uma forma leve, que geralmente envolve pelo menos um domínio cognitivo afetado. Hoje em dia não se usa mais 2 para a definição da demência vascular. E não precisa também necessariamente que esse domínio seja uma alteração de memória, porque antigamente nos critérios isso era incluído como necessário. E a perda de funcionalidade que não preenche critérios para demência. Então, uma perda que pode ser presente, pode ter um alentecimento para a realização das atividades diárias, mas sem perda da independência, principalmente, desse paciente. Enquanto que na demência vascular já propriamente dita, a gente tem então um comprometimento de pelo menos um domínio cognitivo, e aí eles colocam em alguns critérios específicos uma deficiência de pelo menos acima 2 desvios padrão, abaixo da média normal da população geral, e com um prejuízo significativo aí de funcionalidade. O critério hoje mais atualizado que a gente encontra foi o proposto por um consenso, né, que é o VIX em 2018, que vai de encontro também com o consenso, né, do diagnóstico do DSM-5, que também era o mais recente antes dele, e do NINDS. Essa classificação, ele divide então o comprometimento vascular na forma leve, na forma maior, então semelhante àquela que eu mostrei agora. E aí ele coloca também que a gente pode fazer uma subdivisão ainda improvável ou possível, dependendo da presença de imagem ou não. Então, nessa paciente que veio no caso novo, por exemplo, na ausência de um exame de imagem inicialmente, a gente poderia classificar ela talvez com comprometimento cognitivo vascular, aí possível ainda, por não ter os achados na imagem. Mas o que é importante ressaltar também é que, apesar de ter todo um documento, um consenso muito bem estabelecido, as definições de alteração de imagem necessárias para você conseguir estabelecer o diagnóstico, elas não são muito bem definidas. O critério VIX usa ainda o critério de imagem do NINDS, que era o anterior, de 2016, mas lá ele não quantifica a quantidade de lesões que é necessária, não fala o tamanho necessário das lesões, só coloca quais são geralmente presentes no comprometimento vascular, mas sem especificar o que é necessário ou não. E coloca também como fator de exclusão, por exemplo, o uso de álcool e substâncias psicoativas nos últimos 3 meses, antes de você poder definir uma demência como de origem vascular. E aí ele divide então os casos de demência maior aí em 4 subtipos principais, que seria então a demência pós-AVC, que a gente comentou, geralmente mais relacionada ao mecanismo de aterosclerose, ou também a demência de múltiplos infartos, a demência isquêmica vascular subcortical e a demência mista, certo? E aí outra coisa que ele postula também nessa classificação, ele faz algumas recomendações de como fazer a avaliação inicial desses pacientes. Então eles colocam um protocolo de avaliação de 5 minutos, 30 minutos e 60 minutos, a depender do nível de atenção que você se encontra. Eu não vou detalhar isso aqui, mas em geral ele coloca para dar preferência ao MOCA, né, para avaliação inicial desses pacientes, também na atenção primária, por ser um exame que avalia melhor a função executiva, né, que é algo que está mais prejudicado nesses pacientes. E, além disso, coloca outra série de testes que devem ser feitos. Geralmente o que é preconizado na avaliação inicial, que seja avaliado pelo menos a função executiva, a atenção, memória, linguagem, função visoespacial, e qualquer outra coisa que seja avaliada além disso é considerado um dado adicional. Em relação aos tipos, então, que a gente tem de divisão, a demência pós-AVC, a definição dela é o início do comprometimento cognitivo pelo menos 6 meses ali após o evento. Isso não exclui pacientes que já tinham um comprometimento cognitivo prévio a esse AVC. Então, pode já ter um comprometimento prévio com uma piora, desde que não seja reversível essa alteração que ele teve. E aí aqui vai depender muito do acometimento da área, né, a clínica que o paciente vai apresentar, e também a questão do acometimento de áreas estratégicas. Então, por exemplo, giro angular, esquerdo principalmente, tálamo, núcleos da base, entre outras áreas, são consideradas como áreas estratégicas para alterações cognitivas após um AVC. A demência por múltiplos infartos, então, geralmente está associada a infartos corticais grandes, múltiplos, em vários territórios. A manifestação clínica também é bem variada de acordo com a localização. E a demência vascular isquêmica subcortical é o que a gente falou basicamente até agora da doença de pequenos vasos, é o principal mecanismo dela, e geralmente ele vai ter uma instalação que é um pouco diferente desses dois que a gente falou agora, que geralmente tem uma instalação mais aguda, subaguda após o evento vascular. Na demência vascular subcortical é uma instalação mais insidiosa, progressiva, e não tão marcada e abrupta, igual nesses outros dois. E por fim, a demência mista, que na verdade é a presença, né, da demência vascular, que pode se classificar como qualquer uma dessas outras 3, só que tem um componente ali neuropatológico de uma doença neurodegenerativa associada. Então, as manifestações clínicas principais, geralmente no comprometimento cognitivo vascular, inicialmente são 3 pilares: alteração na atenção, função executiva e principalmente uma redução na velocidade de processamento, que está aí dentro dessas 2 primeiras que eu mencionei.
Então, uma dificuldade aí com organização, planejamento, resolução de problemas e atenção são vistos logo no início do quadro, na maioria das vezes, principalmente na doença de pequenos vasos. Alteração na memória pode existir? Pode. Geralmente é maior um prejuízo na recuperação e, em contraste com a ADA, a gente tem um desempenho que é melhor no armazenamento e reconhecimento. Os pacientes costumam se beneficiar da dica quando a gente faz o teste, né, de reconhecimento. E aí, na linguagem e também na função visoespacial, a alteração vai depender do território ali vascular acometido. Então, é uma coisa que não vai estar presente em todos os pacientes, mas, por exemplo, na angiopatia amiloide, a gente tende a ter um acometimento mais posterior. E isso pode culminar, às vezes, em algumas manifestações visoespaciais mais evidentes na angiopatia amiloide em si. Alterações de humor, comportamento, personalidade podem acontecer também por conta de uma disrupção ali dos mecanismos fronto-córtico-subcorticais que também estão relacionados, né, a essas questões. Então, afeto pseudobulbar, que inclusive uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas foi questionado também se essa paciente, no caso clínico, tinha uma alteração, né, de afeto. Ansiedade, depressão, apatia, desinibição, né, até como um próprio componente aí de disfunção executiva e impulsividade podem acontecer também. E, além disso, alguns sintomas motores, né, decorrentes até do próprio insulto, né, vascular ali agudo, e no caso da doença de pequenos vasos, e principalmente da hiperintensidade da substância branca, a gente pode ver um parkinsonismo vascular em alguns casos, que é principalmente uma alteração na marcha, e geralmente com a presença do parkinsonismo bem assimétrico, com um predomínio principalmente no andar inferior do corpo. Então, assimétrico, digo, porque no membro superior pode ter presente, mas é relativamente preservado na maioria dos casos. E, além disso, incontinência urinária também acaba sendo uma queixa bem frequente desses pacientes. Em relação a tratamento, então, apanhado geral, a gente falou um pouquinho dos fatores de risco lá no início. O que tem de evidência, então, de intervenção desses fatores? A maioria não são evidências extremamente robustas. A hipertensão arterial em si, a gente tem uma recomendação da American Heart Association de 2011, que tem um compilado de recomendações em relação a essas estratégias de prevenção, e eles colocam que, de acordo com alguns estudos que foram feitos, recomendando um controle pressórico assim, mais agressivo, mantendo uma PA sistólica abaixo de 120 mm de mercúrio, que teria algum benefício em fazer sim essa intervenção, até mesmo como um mecanismo de prevenção primária para pacientes que têm um risco elevado de comprometimento vascular. Então, essa é uma recomendação que pode ser praticada desde que a gente evite, né, hipotensão. Em relação ao controle de peso, a gente não tem também nenhuma relação assim, muito bem estabelecida de melhora, né, e redução de comprometimento cognitivo relacionado ao controle de peso, uma recomendação um pouco menor, mas que por conta de riscos cardiovasculares a gente acaba fazendo, né, de forma universal. Em relação ao controle de diabetes e hiperglicemia, o ideal, como mensagem geral, evitar a hiperglicemia, não tem um parâmetro assim fixo, a maioria dos estudos colocam medidas diferentes. Teve um estudo que fez uma avaliação comparando um controle mais intenso, né, do diabetes, mantendo uma hemoglobina glicada abaixo de 7, e outro que manteve entre 7 e 7,9, foi observado um aumento na morbidade e uma piora da atrofia também cerebral nesses pacientes que fizeram um controle mais intenso. Então, a recomendação última, né, atualmente é tender a manter um controle menos intenso, talvez entre 7 e 7,9%, aí pensando na cognição em si. Além disso, em relação ao controle de dislipidemia, para a cognição especificamente, não tem nada também muito específico de melhora, assim, de controle. Foi testado a pravastatina e simvastatina, específico nesses casos, e foi visto, assim, uma recomendação geral de manter o colesterol total abaixo de 200, que já é recomendação para a população geral. Além disso, recomendação de tabagismo em geral também foi extrapolada, né? Não é que teve um estudo específico de avaliação cognitiva em relação ao tabagismo, então isso é extrapolado da população geral. E hoje em dia o que tem sido feito são algumas séries de estudos que veem intervenções múltiplas. Então, com alteração de dieta, atividade física, cessar tabagismo, controle pressórico, evitar hiperglicemia, tudo isso como um bundle aí de estratégias feitas durante um período, né, de acompanhamento desses pacientes. E todos esses estudos até agora, eu consegui encontrar 3, pelo menos tiveram aí um resultado positivo, mas que na nossa prática às vezes não é tão factível. Em relação ao tratamento medicamentoso, que a gente tem de evidência atualmente, para inibidores da acetilcolinesterase,
principalmente em referência à donepezila e galantamina. Então, a rivastigmina é uma medicação que, apesar de ter tido estudos, não foi visto um benefício assim claro, são inconsistentes os estudos. E na donepezila e galantamina, apesar de ter sido visto um benefício, né, com a avaliação cognitiva tendo alguma melhora clinicamente leve e estatisticamente significativa, isso não mudou de forma objetiva a avaliação global e funcional desses pacientes. Então, teve um artigo de revisão que até menciona que, comparando os estudos que foram feitos, por exemplo, para a demência de Alzheimer, o benefício que foi visto foi praticamente 50% daquele que é visto na DA para a demência vascular. Então, a gente acaba indicando, né, por não ter outra terapia medicamentosa, mas não se espera que tenha um benefício cognitivo muito importante nesses pacientes, principalmente funcional. E aí, esses estudos, eles são um pouco direcionados. Então, a donepezila geralmente foi testada mais para demência vascular pura, sem nenhum outro componente neurodegenerativo, e os estudos com a galantamina foram vistos mais nas demências mistas. Então, tem essa recomendação mais forte para cada subtipo. E em relação ao antagonista receptor NMDA, a memantina, né, ela mostrou também um benefício cognitivo muito leve e também para auxílio em manejo, né, de outros sintomas de agitação, né, e alterações ali que podem acontecer na demência vascular, só que também não teve nenhum benefício funcional global e atualmente não é recomendado assim fortemente que seja utilizada a memantina para esses pacientes. Existem também, né, outra série de estudos testando suplementos vitamínicos, então reposição de complexo de vitamina B para reduzir níveis de homocisteína, não mostrou evidência também na parte cognitiva. Uso de bloqueador de canal de cálcio também sem nenhuma evidência assim forte em relação ao uso dessas medicações, e outros suplementos e também fitoterápicos, por exemplo, o ginkgo biloba, que teve 2 estudos que mostraram algum benefício cognitivo, mas todos os outros não. Então, a princípio, não tem nenhuma recomendação adicional de tratamento terapêutico para o comprometimento cognitivo vascular, que não essas aqui oficializadas. Então, a princípio é isso, pessoal. Obrigada. Parabéns pela